Oi, eu sou o Rafael, esse aqui é mais um vídeo falando de mangás. E nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre 5 mangás que eu gostaria que fossem lançados aqui no Brasil no ano de 2023, né? Ou até mais futuramente. São sim uma lista de mangás que eu fiz, que eu acharia interessante ou eu teria vontade que eles saíssem aqui no Brasil. E inclusive eu vou explicar individualmente o motivo em cada um deles. Mas antes de começar a falar essa lista com vocês, eu quero dar aquele recadinho inicial que caso vocês se vocês caíram de paraquedas aqui nesse vídeo, vocês não estão inscritos no meu canal e gostam desse tipo de conteúdo, eu convido vocês a se inscrever no meu canal caso ainda não forem inscritos e também para deixar aquele like caso você goste aqui do meu vídeo. E bem, eu fiz uma lista com 5 mangás que não foram lançados aqui no Brasil em formato nenhum, pelo menos até onde eu sei. Caso eu estiver enganado em algum deles, vocês depois me avisam aí. Eu botei por ordem alfabética, não botei por ordem de preferência, e cada um dos mangás eu vou explicar o meu motivo de o porquê eu coloquei esses mangás nessa lista. E bem, caso vocês me conheceram pelo YouTube, eu tenho também um canal no Instagram, uma página no Instagram, que é um pouquinho mais antiga do que o meu canal no YouTube. E nessa página eu também falo sobre mangás, né? Mostro o que eu estou comprando, falo sobre curiosidades no mercado de quadrinhos e também sobre animes. E eu fiz 2 postagens em 2022 e em 2021 com o mesmo tema, 5 mangás que eu gostaria que fossem lançados aqui no Brasil. Inclusive eu até tenho aqui aberto. Na primeira vez que eu fiz essa postagem, a primeira postagem que eu fiz dos 5 mangás que eu selecionei, 2 foram anunciados e também já lançados aqui no Brasil. O primeiro deles foi o Dragon Quest, que é as aventuras de Dai. Esse aí já foi anunciado pela JBC, não foi lançado ainda. E o segundo foi o mangá do Haikyuu, que um tempo depois dessa postagem que eu fiz ele acabou sendo lançado. E no ano passado eu fiz outra postagem parecida. E novamente 2 mangás que eu postei acabaram sendo lançados aqui no Brasil. O mangá do Sasaki Miyano, pela editora Panini, e também o mangá Blue Lock, também pela editora Panini. Eu peguei alguns repetidos de mangás que eu coloquei nessa postagem pra fazer uma postagem pro YouTube, né? Tipo, ignorando aquela do Instagram. Então é possível que alguns mangás... alguns mangás vão estar repetidos com aquela postagem. Mas, para não demorar muito, vamos começar agora a lista dos mangás por ordem alfabética. Mangás que eu gostaria ou acharia interessante que fossem lançados aqui no Brasil. O primeiro mangá que eu gostaria, que eu acharia interessante o lançamento aqui no Brasil, é o mangá Billy Bat. Para quem não conhece Billy Bat, ele é um mangá de Naoki Urasawa, aquele mesmo mangaka, o autor de Monster, o autor de 20th Century Boys, o autor de Pluto. Ele é um mangaka bem famoso aqui no Brasil, tem uma legião grande de fãs, já teve uma obra dele exposta aqui em São Paulo. E o Billy Bat, comparado aos outros mangás lançados pelo autor, é um mangá assim mais recente, podemos assim dizer. E ele tem aquela mesma pegada de mistério que tem Monster e que tem 20th Century Boys. Ele conta a história de um quadrinista nipo-americano e o Billy Bat, que é um personagem, um detetive morcego que é criado por ele. E após ele descobrir uma acusação de plágio em cima do personagem Billy Bat, ele acaba viajando e acaba entrando em toda uma trama, um mistério envolvendo o personagem do morcego, que é o personagem principal da obra dele. O mangá ele possui vários acontecimentos não lineares, que é bem parecido com os acontecimentos de 20th Century Boys, e que tu acaba não entendendo nada que está acontecendo, e no final ela acaba se juntando as peças, né, para resolver todo esse mistério que está por trás dessa imagem do morcego, né? Inclusive no mangá aparecem vários personagens reais e também alguns acontecimentos reais, né? Tipo a ida do Homem à Lua, o atentado do 11 de setembro, e acaba meio que tudo tendo a ver com essa imagem do morcego. Eu li o mangá, já achei bem da hora. Ele é completo em 20 volumes, não é assim a melhor obra do autor, mas na minha opinião acho que vale a pena conhecer, e acho que vale a pena também o lançamento dela aqui no Brasil. E o segundo mangá na lista é o Blue Box, ou Aonohako, que é o nome original japonês. Ele é um mangá colegial. Se você gosta de um mangá colegial, de romance, e também gosta de um mangá de esporte, eu acho que você vai gostar muito desse mangá. Porque Blue Box ele é um mangá shonen de esporte, romance, colegial, e que acabou me agradando bastante. Nele a gente tem um personagem que ele joga badminton no time do colégio, né? Badminton é um esporte que até então eu não conhecia. Depois que eu li esse mangá, parece que eu só vejo badminton em vários outros animes e pela internet afora. Que pra quem não sabe o que é badminton, ele é tipo um tênis
jogado com raquete, só que no lugar da bolinha é uma peteca. É exatamente isso. E ele acaba indo sempre cedo, chegando cedo no colégio pra treinar, e junto com ele chega uma outra guria que é um ano mais velha, uma senpai dele, e que ela tá jogando no time de basquete do colégio. Daí tem toda aquela história de ele admirar a dedicação dela pelo esporte, e nessa admiração acaba surgindo uma certa paixão, e os dois acabam meio que indo morar junto por conta de alguns acontecimentos que surgem ali no comecinho do mangá, e tem toda uma aproximação dele, e toda aquela história lá de romance colegial. Além desse romance, também tem todo aquele negócio de o cara tem que treinar bastante para competir no regional de badminton, enquanto ela vai competir no basquete. Tem todo aquele negócio de um apoiar o outro, e tem toda aquela, além do romance colegial, tem toda aquela emoção de um mangá de esporte. Por isso que eu acho que vai agradar quem é tanto fã de um quanto fã de outro, e é um mangá que eu creio que logo não vai demorar muito não para sair aqui no Brasil. Atualmente ele está em andamento lá no Japão, com 8 volumes já lançados. O terceiro mangá dessa lista, o mangá que eu, de todos os 5 mangás que eu mais gosto, na real acho que no geral, um dos mangás que eu mais gosto, e também acho que é o mangá mais difícil de sair por aqui. Eu tô falando do mangá de Hajime no Ippo. O Hajime no Ippo, ele é um mangá de boxe, né, que conta a história de um garoto, o Ippo, que ele é um garoto tímido, ele sofre bullying no colégio, e num dia que ele está sofrendo bullying, ele acaba sendo salvo por um boxeador, ele acaba conhecendo a academia de boxe e acaba sendo convidado para treinar lá com ele. E cara, a evolução do personagem do Ippo nesse mangá é maravilhosa. Tu consegue ver o quanto o personagem vai evoluindo, e tu vê toda aquela transformação dele do cara tímido, que quando sobe no ringue acaba virando que ele vira outra personalidade, um lutador mesmo. E cara, eu adoro a história do Hajime no Ippo, e um dos problemas, talvez uma dificuldade, um empecilho de ele sair aqui no Brasil é o fato de atualmente ele estar em andamento lá no Japão com 129 volumes. Dá até um medo de começar uma coleção agora, sabendo que o mangá ainda está em andamento e tem 129 volumes já lançados. Porém, por gostar tanto da obra, eu iria devagarzinho e pegando aos poucos, porque eu acho que realmente vale muito a pena. Eu conheci o mangá através do anime, que tem 3 temporadas já lançadas faz muito tempo, e provavelmente não vai ter mais temporadas. O anime ele não pega nem metade do que o mangá já lançou, porém vale a pena conhecer para quem ainda não quer conhecer um pouco mais sobre a obra. Inclusive recentemente na Netflix acabou estreando não, né? Eles acabaram lançando o anime na Netflix, adicionando ao catálogo da Netflix, né? Então é uma boa pedida para quem quer conhecer um pouco mais da obra. Eu, inclusive, anos atrás, fiquei praticando boxe por conta do anime, de gostar tanto da história de Hajime no Ippo. O quarto mangá da lista é Kingdom. Ele é um mangá que ele é baseado em fatos reais, né? Conta uma história que aconteceu antes da unificação da China, e também que mostra personagens inspirados em personagens que realmente existiram naquela época. Todo mangá de batalha, guerra, lutas de espada, para quem gosta de mangá desse tipo, é uma boa pedida, né? E além de que eu acho que seria um bom substituto para Vagabond, que é um mangá que já terminou faz um tempinho aqui. E caso você não conheça e tenha dúvidas se o mangá realmente é bom ou não, também existe uma adaptação em anime com 4 temporadas, que para quem é mais fã de anime e quer conhecer um pouco mais sobre a obra, é uma boa pedida. O mangá, também acho um dos empecilhos desse mangá sair por aqui, é que ele ainda está em andamento lá no Japão, atualmente com 67 volumes já lançados. Mas eu digo que é uma obra que vale a pena conhecer. E o quinto mangá dessa lista, que foi acho o último mangá que eu adicionei, e que foi um pouco difícil de ter ideia de qual outro mangá eu acharia interessante sair por aqui, e eu acabei lembrando de um anime que eu assisti em 2021 e que me interessou bastante, e que existe também adaptação em mangá. Na verdade o anime é baseado no mangá, e que é o mangá de Keep Your Hands Out of Eizouken. O mangá ele conta a história de uma garota que ela gosta bastante de anime, e tudo que ela vê ela acaba usando como... Tudo que ela acaba vendo ao redor dela, ela acaba pensando como seria aquilo utilizado em um anime, e ela acaba entrando no colégio, se juntando com mais de 2 garotas, e acaba formando o clube de animação do colégio. Para quem leu Bakuman, né, quem conhece o mangá de Bakuman, que conta a história de 2 caras, 2 adolescentes que estão saindo do colégio e tem um sonho de fazer o seu próprio mangá, trabalhar com mangás.
E no Bakuman a gente mostra todos os perrengues, né, que uma pessoa passa lá no Japão para lançar um mangá na Shonen Jump e tudo mais. E o Keep Your Hands Out of Eizouken, ele praticamente mostra, tipo, dá detalhes de como que é feita uma animação, como que faz para criar cenários, os personagens, toda aquela movimentação. Ele é um mangá que, para quem é fã de anime, assim, ele te ensina muito a respeito disso, igual o Bakuman me ensinou muito a respeito de como que é a publicação de um mangá lá no Japão. E por eu ter gostado bastante também da animação, eu achei que seria uma boa pedida para quem é fã de mangá e fã de anime, né? Seria uma boa pedida um mangá saindo por aqui. E bem, esses foram os 5 mangás da minha lista de mangás que eu acho que poderiam sair aqui no Brasil, que seria interessante. E bem, essa minha lista, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desses mangás, se vocês têm algum outro mangá que vocês conhecem e que vocês acham que seria interessante o lançamento deles aqui no Brasil. Inclusive, eu tô um pouco meio por fora de novos mangás e alguns mangás mais desconhecidos que são lançados lá no Japão. Eu acabo meio que lendo apenas os que saem por aqui, sejam por scans ou fisicamente. Então eu também, além de saber a opinião de vocês, eu também ia pegar dicas de vocês, né, de mangás novos, para até eu acabar lendo. Então, eu sempre fico feliz com os comentários de vocês, então cada comentário aqui vai agregar bastante para mim, pode ter certeza, e eu agradeço muito desde já. E bem, esse foi o vídeo falando 5 mangás nunca lançados aqui no Brasil que eu acharia interessante. E eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre mangás que eu gostaria que fossem reimpressos aqui no Brasil, então fiquem ligados que logo logo vai sair esse vídeo por aqui. E bem, fora isso, um grande abraço a todos vocês, para quem ficou até aqui, e a gente se vê na próxima. Valeu!